Bom dia, boa tarde ou boa noite. Todo mundo bem aí? Sim, gostando do frio? Mais ou menos. Meio gelado hoje, né? Temos aqui, sem mais delongas, não nos enrolemos, vamos direto para a correção daquela nossa terceira listinha lá do nono ano. Então, direto aqui na pedra, 3, 2, 1, 0. Muito bem, vou ficar bem pouco tempo no canto, os senhores já me conhecem, então eu vou embora. Tchau. Bem devagar. Então, já lhes contei, tem historinha que a banca conta, muitas civilizações construir edificações, blá blá blá, aquela história que às vezes o Enem também conta, que também não interessa para nós. Eu vou imitar uma menina do 5º ano, com a qual eu conversei na sexta-feira, fui lá ajudá-la a fazer exercício, ela começava a ler assim, muitas civilizações, blá 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 blá, não interessa, tá no 5º ano, já lê assim, porque sabe que é muita historinha. O que interessa para nós é pirâmide, base quadrangular, aresta de 12 raiz de 3. Nós temos que pintar. Então, pintar é área, não é volume. E a banca pergunta, quantas latas de tinta eu teria que usar, sabendo que cada lata permite que eu pinte 35 metros quadrados. Então, temos um problema aqui de achar a área total desta nossa pirâmide. Então, vamos achar. Vamos desenhar primeiro as arestas. Esta aqui é visível, esta aqui não é, esta também não é, mas essa é. Certo? Então estão aqui as arestas da nossa pirâmide. Eu só vou colocar um pouco para baixo, senão não dá para desenhar o bico, como a gente chama. Certo? Venha, todo mundo aqui, venha. Pronto. E aqui está o bico. Não vai chamar de bico, né, velho? Chama de vértice. Né? Então aqui está a sua pirâmide fedida. Pronto. E a última aresta é invisível. Então tá aí, tá a nossa pirâmide de base quadrangular. O que a banca biruta disse? A banca nos contou que a aresta, ou seja, o ladinho é 12 raiz de 3. Você deve saber que em uma pirâmide, nesse caso aqui, a banca disse que a aresta é 12 raiz de 3, a banca não disse outra coisa, então você deve considerar que todos os lados, ou seja, todas as arestas têm 12 raiz de 3. Isso nos dá um triângulo equilátero. Certo? Triângulo equilátero. Tá aqui. Então vamos pintar esta face. Vamos nos preocupar com esta face aqui. Então o que eu tenho na verdade? Eu tenho um triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Aqui. Cujo lado é 12 raiz de 3. Certo? 12 raiz de 3. Se ele é equilátero, todos os lados têm a mesma coisa. Eu preciso achar a área deste triângulo biruta. Ou você faz por Pitágoras, ou seja, dá um trabalhão, você vai ter que fazer isso daqui. Sai daí. Não é isso, sai daí. Você vai ter que fazer isso daqui, daí dividir pela metade, aqui embaixo é 6 raiz de 3, aqui é 12 raiz de 3, acha a altura, daí faz base vezes a altura sobre 2. Cara, não precisa nada disso. Minha sugestão é que você saiba que a fórmula que diz a área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Certo? Esta é a área de um triângulo equilátero. Então, para nós, temos o lado é 12 raiz de 3. Essa raiz de 3 continua aqui e o 4 está lá. Isso aqui é ao quadrado, né? 12 ao quadrado, 144. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Raiz de 3 é raiz de 3 mesmo e 4 é 4. 144 vezes 3 dá 432. Então eu tenho 432 raiz de 3 sobre 4. Quando for fazer a divisão, teremos 108 raiz de 3. Então, cada um dos 4 triângulos tem área de 108 raiz de 3 metros quadrados. Como eu tenho 4 triângulos,
um está aqui na frente, um está do outro lado e um está lá atrás, a área total será 4 vezes este valor, 108 raiz de 3. Ou seja, os nossos 432 raiz de 3 metros quadrados. Daí vem uma coisa que o povo na sala perdeu tempo. Muita gente queria multiplicar 432 por raiz de 3, sem saber se é 1,7, 1,73 e como é que faz. Então, lembrem, nós temos que dividir esta área toda, que é a área total, pela área de cobertura de cada lata, que são 35 metros quadrados. Então, eu vou dividir 432 raiz de 3 por 35. O que eu sugeri, em vez de multiplicar 432 raiz de 3 e depois dividir, faz o contrário. Primeiro se divide 432 por 35 e depois multiplica por raiz de 3. Facilita bastante a sua vida. Por quê? Então, olha que bacana. Se aqui fosse 350 por 35 daria 10, certo? Se aqui fosse 700 por 35 daria 20, certo? Esquecendo a raiz de 3 por enquanto. Então, está entre 10 e 20. Se você for fazer a continha, no primeiro algarismo, você podia parar. É aquela frase, bom senso. Bom senso. Então, você ia encontrar este valor aqui, esse que está em amarelo, como sendo 12 uns quebrados, certo? 12 uns quebrados. Se você multiplicar isso por raiz de 3, que é 1,7, você vai encontrar aproximadamente 20,4 latas. Eu não posso usar só 20, porque eu não pintaria tudo e ficaria sobrando. Então, a quantidade mínima de latas que eu tenho que ter seria 21, mas não tem 21 latas aqui. Então, claro, bom senso sempre, o senhor vai usar 22 latas. Boa, né? Questãozinha tranquila. Só que cuidem. Tem algumas continhas, vamos chamar assim, você não precisa fazer. Algumas simplificações são feitas justamente para facilitar a sua vida. Então, não multiplique 432 por raiz de 3, mesmo porque a banca não deu se a raiz de 3 é 1,7, 1,73 ou com 40 casas depois da vírgula. Então, primeiro faz a divisão 432 por 35, depois se multiplica por raiz de 3, arredondando, claro, para 1,7. Segunda, questãozinha bem simples, que envolve duas equações. Se tem duas equações, sistemas de equações. X mais y, 45, x sobre 4, igual a y sobre 5. Então, eu tenho, na verdade, duas equações. A segunda está feia. A segunda é feia, é bobona. O que você faz? Multiplica cruzado para deixá-la bonitinha. Então, fizemos a multiplicação, encontramos que... Sim, fazer em azul, né, tia? Vermelho é o número da equação. 5x é 4y. Fizemos cruzado, ó, 5x, 4y. Daí você isola o x. Portanto, o x será 4y sobre 5. Vamos chamar isso aqui de equação 3. O que você faz? Você pega esta equação 3 e põe dentro da 1. Ou seja, se o x é 4y mais 5, desculpa, 4y sobre 5, como está aqui, e na 1 diz que x mais y é 45, então no lugar do x você põe 4y sobre 5, no lugar desse y continua sendo y, e aqui é 45. Para nós nos livrarmos daquele 5 fedorento lá de baixo, multiplica todo mundo por 5. Então eu terei 5, 5, 5. 4y sobre 5 mais 5y igual a 5 vezes 45. Este 5 vai embora com este 5. Então já desaparece um denominador. 4y mais 5y dá 9y. 5 vezes 45 dá
5 vezes 45. Não precisa fazer esta fedorenta desta conta. Por quê? Quando você passar o 9 lá para baixo, você irá fazer a divisão do 45 por 9. Ou seja, economize tempo, velho. Economize tempo. 45 por 9 dá 5. Portanto, seu y fedorento 5 vezes 5, 25. Se o y é 25, você volta lá na 1 e acha que o x é 20, já que 20 mais 25 dá 45. x20, y25. Nesta ordem, letra A, cuidado aqui, ó. Cuidado aqui. Eu falo para todo mundo, até falei para a menina do 5º ano que estava lá fazendo continha. Vou até contar aqui na câmera rapidão. Ela tinha que fazer um cálculo lá que envolvia caminhões, ônibus e carros de passeio. Ela ia chamar o caminhão de X. Falei, cara, depois você vai não saber quem é quem. Chama caminhão de C. Agora faz sentido. Caminhão de C, velho. Ônibus de O e P de carro de passeio. Não tem como errar. Se você chamar de X, Y e Z, você não vai saber quem é quem. Daí ela ficou pensando. Por isso que eu me embananava. Então, 5º ano, hein? 5º ano. A minha sugestão aqui. Chame as coisas pelos seus nomes. Neste caso aqui, não tem muito o que inventar, porque a banca deu realmente XY. Mas se a banca diz lá, cadernos mais livros dá 40. Cara, chame caderno de C e livro de L. Se você chamar de XY, você não sabe quem é quem na hora de voltar. Então cuide com isso. Eu vou embora, tchau. Claro, para todos, a gente dá sugestão de você economizar tempo, velho. Não se embolar com as coisas. 3. Aqui, nesse caso, a diferença entre um quadrado e um número. Cara, se é número é n, velho. Por que chamar de x? N. Diferença é subtração. Então, quadrado de um número. Diferença para o dobro dele tem que ser 15. Ou seja, é literalmente uma interpretação da língua portuguesa aplicada à matemática. Isso aqui cai numa equação de 2º grau. E agora é só resolver. Claro que a gente não vai usar a resolutiva por questões óbvias, não temos esse tempo todo na prova. Então, vamos fazer por relação de girar. A soma tem que dar 2 e o produto menos 15. Bom, se o produto é negativo, tá aqui, ó, um dos dois valores é negativo. Para que dê 15, tem que ser 3 e 5. Daí você pensa, qual deles é negativo? Então vamos muito bem. 3 vezes menos 5 dá menos 15. 3 menos 5 não dá 2. Então tem que ser 5 e menos 3. Porque 5 menos 3 dá 2. E 5 vezes menos 3 dá menos 15. Então estão aí as tuas raízes. 5. Opa, fazer um troço bonito aqui, né? E menos 3. Ah, mas tem duas respostas. Não tem não, velho. Olha o que a banca disse. Número natural. Menos 3 não é natural. Menos 3 é um número inteiro. Natural não tem negativo. Então só sobra o 5. Claro, para todos, boa, né? Cuidem com essas coisas. Cuidem com sinais também, hein? Se é 5 menos 3, vai dar 2, que é o que tem aqui. Então não é menos 5 e 3. É 5 e menos 3. Cuidado com isso. Então, quem vale é o 5, já que o menos 3 é um número inteiro e não natural. 4. Essa aqui é boa. Isso aqui é uma propriedade. Vou até contar a propriedade aqui no canto. A elevado a B vezes A elevado a C é A elevado a B mais C. Certo? Essa é a propriedade lá da álgebra, uma das primeiras de potenciação que a gente vê. Lembrem que se um lado é igual ao outro, tanto faz ir quanto vir. Então, tanto faz ir quanto vir. Nós vamos usar a volta. Vamos usar isso daqui, ó, já que é o que tem aqui, ó, várias vezes. Então, vamos lá. Quem é o L? L é L mesmo. 3 elevado a K é 3 elevado a K, não tenho o que fazer. 3 elevado a K mais 1, eu posso escrever como sendo 3 elevado a primeira vezes 3 elevado a K. Por quê? Olhe bem. 3 elevado a K mais 1. Você mantém a base, eleva 3 elevado a K,
e faz o produto com o que está aqui, 3 elevado à primeira. Ou seja, você distribui esse 3 fedorento para todo mundo. Ó. Só que você faz o produto. 3 elevado a k vezes 3 elevado à primeira. Ninguém na Terra faria assim. Você põe o 3 elevado a k no final. Por quê? Porque é o padrão, velho. Não é que exista uma lei para isso. É que é o padrão. Padronizou-se colocar um número na frente. O 3 elevado a k fica lá no fim. Mesma coisa aqui no terceiro termo. 3 elevado a k mais 2 é 3 ao quadrado vezes 3 elevado a k. 3 elevado a k é ele mesmo. 3 elevado à primeira é 3. 3 elevado ao quadrado, 9. Então, olha que bacana. Aquilo que eu conto em sala, uma piada bem boba, mas não tem como errar. Chame 3 elevado a k de alguma coisa. Chame, sei lá, de Isabela, chame de Diogo, chame de batata doce, chame de ratazana, não sei. 3 elevado a k é alguém, é alguma coisa. Então, olha o que eu tenho aqui. Quem é o L? Eu tenho uma ratazana, mais 3 ratazanas, mais 9 ratazanas. 9, 10, 11, 12, 13. Então eu tenho 13 ratazanas, ou 13 Isabelas, ou 13 Milenas, ou 13 Diogo, seja lá o que for. Ou seja, vou fazer um troço direito aqui, né, tio? Independente do valor de K, tanto faz o valor de K, vai ser sempre 13 que multiplica alguma coisa. Portanto, letra E. Só que lá na questão, e agora que eu vi, que no meu original também estava assim, aqui faltou a palavra ímpar. Porque sempre vai ser um número, óbvio que vai ser um número. Se é 3 elevado a k, que 3 elevado a k mais 1, mais 3 elevado a k mais 2, vai ser um número, obviamente. Um número ímpar. Mas veja, não é qualquer número ímpar. Não é sempre o número ímpar 3, 5, 7, 9, 9 não. Também 3, 5, 7, 9, 11. Ninguém fala em primo, né? Desculpe. Não vai ser um número ímpar qualquer, vai ser um múltiplo de 13 sempre. Certo? Então cuidem com essas coisas. 13 que multiplica 3 elevado a k. E não um número ímpar qualquer, como 3, 5, 7 ou 11. 5. Essa aqui é boa, porque aqui é ao contrário. A banca fala em função, primeiro grau, onde a função é ax mais b, só que aqui a banca mudou para mx mais n, que é exatamente a mesma coisa, só muda a letrinha. Só que em vez da banca dar a função e pedir os pontos, a banca fez ao contrário, deu os pontos e pediu a função. Então vamos lá, vamos chamar os pontos. Eu vou contar aquela frase. Temos um ponto, que triste estava, porque nome não possuía. Pronto, pronto, pronto. Agora esse ponto chamar-se-á ponto P. Pronto, pronto, pronto. E um ponto Q, que também triste estava, porque nome não possuía. Clic, clic. Pronto, 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 ponto Q. Então essa reta R, que é essa reta fedorenta aqui, passa pelos pontos P e Q. Se ela passa pelos pontos P e Q, os pontos P e Q fazem parte dessa função. Então agora é só achar o M. Como é que eu acho o M? Então vamos lá. Y será... Que Y não, sai daí, velho. O M será a variação de Y pela variação de X. Ou seja, quanto que o Y variou dividido por quanto que o X variou. Então vamos lá. Quem é isso? É o y do P menos o y do Q dividido pelo x do P menos x do Q. Y do P, tá aqui, ó, 1. Menos é da formuleta. Y do Q, menos 9. X do P, tá aqui, 3. Menos o x do Q, que é menos 2. 1 menos menos 9, 10. 3 menos menos 2, 5. Portanto, o seu M vale 2. Então, já achei o M. Como é que eu acho o N? Você volta na função que a banca deu, que está aqui. No lugar do Y, atenção Brasil, no lugar do Y, você coloca o Y de um ponto. Pode ser, por exemplo, do ponto P. E no lugar do X, você coloca o X do ponto... Eu já ia colocar outro ponto. Do X do ponto P também, certo? Então você coloca um ponto que pertença à reta. Você não pode chutar um ponto qualquer. Você não pode colocar, por exemplo, 0, 0. Eu não sei se 0, 0
pertence a essa reta. Então você coloca coordenadas de um ponto que já está lá na reta. Então, y do ponto P. Y do ponto P é 1. A, que é o M, vale 2, está aqui. O x do ponto P vale 3. E falta só o n, que eu não sei quanto é. 1 será 6 mais n, portanto, nosso n fedorento será menos 5. Então, eu já tenho o m e o n. A banca quer m ao cubo mais n. M ao cubo mais n. M ao cubo, 8, mais menos 5. 8 menos 5, 3. Letra B. Boa, né? Questãozinha tranquila. 6. Questão boba, mas tem que ficar ligado. Fica ligado. A banca diz assim, uma roda tem 50 decímetros de raio. A banca já começa de maldade usando uma unidade que não é padrão. Né? A banca mete lá uns 50 decímetros. Não interessa. Raio. Raio, 50 decímetros. Se tem 50 decímetros, se divide por 10 e acha que a roda tem 5 metros, certo? Por quê? Vamos lá. Metro, decímetro, centímetro, milímetro, certo? A fedorenta da roda tem 50 decímetros. 50. Se eu quero transformar em metro, a vírgula está aqui, ando uma casa para trás, 5 metros, certo? Tudo bem. Eu preciso percorrer uma distância B de 6,28 quilômetros. Frase, se aqui está em metro, o senhor, por favor, transforme isso em metro também. 6,28 metros, multiplica por 1.000. 6.280 metros. Então agora eu tenho metro com metro, agora posso fazer continha. Só que tem uma coisa engraçada. Agora eu preciso contar aquilo que eu contei em sala, que eu não sei porque não foi visto. Ouviram e esqueceram. Quando você corta uma circunferência e cria os pontos A, B, ou seja, eu peguei um bambolê, cortei e agora eu vou esticar esse bambolê. Olha que coisa engraçadinha que a matemática proporciona. O comprimento AB, o comprimento L, do inglês length, é 2 vezes π vezes o raio. Sempre. Então, quando você estica uma circunferência, você está achando o perímetro dela, ou o comprimento, como a gente chama. Já que perímetro é uma coisa muito esquisita de você pensar em circunferência, mas a ideia é essa. Tanto que esta letra aqui, π, é o P grego, que é justamente P de perímetro. Boa, né? Muito bem. Então, o comprimento de uma circunferência é 2πr. Isso quer dizer o seguinte. Agora eu vou contar aqui na câmera para ficar claro isso. Eu vou até encontrei algo que gira. Imagine que você começa a medir a partir daqui. Então, você marcou um ponto numa roda de bicicleta aqui embaixo. Você marcou um ponto aqui. Quando essa roda gira, até chegar no ponto de novo, ou seja, ela deu uma volta completa, essa distância é exatamente 2 vezes π vezes r, onde raio é essa distância, do centro até qualquer ponto aqui em volta. Então, se você marcou um ponto aqui, essa roda girou e chegou aqui de novo, quando for medir essa distância, 2 vezes π vezes r. Por isso a pergunta da banca, quantas voltas essa roda tem que dar para andar aquela distância? Então eu vou embora do canto, tchau. Ou seja, você vai dividir 6.280 metros, nossa, que 8 que nem o nariz, velho. Você vai dividir essa distância pelo comprimento total da nossa circunferência, que é 2 vezes π vezes r. 2 vezes 3,14 vezes 5, que é o raio, certo? 2 vezes 5, 10. Então, eu tenho 10 vezes 3,14, ou seja, 31,4 metros. Então, você vai dividir isso aqui por 31,4. 6.280 por 31,4 dá exatos
200 voltas. Ou seja, NDA, não nenhuma das anteriores. Tem 2.000, 20.000, 200.000 e 2 milhões. 2 milhões não, 20 milhões. Nenhuma das anteriores, são só 200 voltas para andar 6,28 km, certo? Então cuidem. Ah, você usou o pi 3,14. Então agora eu vou contar, não é segredo, não é dica, não é macete, não é bizu. Desconfie. 6,28 é exatamente 2 vezes 3,14, que é justamente uma boa aproximação para o seu amigo pi. Então apareceu 6,28, desconfie. Tem cara de 2π. Certo? Muito bem. Por isso que eu digo, não perca tempo. A faxineira A limpa certo o salão em 4 horas. A A demora 4 horas. A B faz o mesmo serviço em 3 horas. Em quanto tempo A e B, trabalhando juntas, vão fazer o trabalho? Bom, é meio óbvio que não é a média. Não é 4 mais 3, que dá 7 por 2, 3 horas e meia. Por quê? Olha que bobo isso. Até um aluno disse isso em sala. Se uma sozinha, a B, faz em 3 horas, como é que as duas iam fazer em mais tempo do que uma sozinha? Então essa aqui já cai fora automaticamente. Eu não posso demorar com duas mais do que demoraria com uma. Seria bobo isso. Então como é que é o nome disso? Chama-se esforços colaborativos. Quando eu estou juntando, estou somando esforços. Como é que isso funciona? Então, bem devagar. A e B trabalhando juntas será o inverso da soma dos inversos. Isso vale para 2, 3, 4, 5, 20 esforços. O inverso, ou seja, tem um em cima, da soma de cada um dos inversos. Certo? Isso chama-se inverso da soma dos inversos. Então vamos lá. Um é um mesmo. Aqui embaixo, né, já ia deixar junto. 1 sobre A, que é 1 sobre 4, mais 1 sobre 3, que é o tempo que a nossa amiga B demora. Então vamos lá. 1 continua quieto aqui. Embaixo se faz a borboletinha. 4 vezes 3, 12. Usando esta asa aqui. 3 vezes 1, 3. Agora esta asa. 4 vezes 1, 4. Ou seja, eu tenho 1 sobre 7 sobre 12. O inverso de 7 sobre 12 é 12 sobre 7. Então vamos dividir 12 por 7. Dá 1. Sobram 5, põe vírgula, 57. 7 vezes 7, 49. Nossa, mas hoje essa mesa tá esquisita hoje, velho. Não, vamos pagar esse 7, ficou biruta também. Fazer bonito aqui o troço. Como é quando esquenta ou esfria demais, a mesa fica biruta. 49. Sobra 1. 1,7, ou seja, 1 hora e 7 décimos de hora. Cuidado agora, velho. Isto daqui é 1 hora mais 0,7 de 1 hora. Para saber quanto dá isso em minuto, você multiplica por 60, né, filhinho? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 hora mais 6 vezes 7, 42. 1 hora e 42. Só que como a gente não fez toda a divisão, faltou algumas coisinhas, aqui vai subir um pouquinho. Então, 1 hora e 42, com mais um pouquinho, 1 hora e 43, portanto, letra D. Claro para todos? Sim, sim. Agora eu vou contar, não é uma dica, não é macete, não é bizu, não é nada disso, é uma fórmula. Quando você tem apenas 2 esforços colaborativos, A e B, vai ser A vezes B dividido por A mais B. Chama-se o produto pela soma. Vamos ver se funciona. A é 4, B é 3. 4 vezes 3, 12. 4 mais 3, 7. Só funciona para 2, hein? Eles têm que ser colaborativos, ou seja, um ajuda o outro. As duas faxineiras vão fazer o mesmo trabalho, ou seja, as duas vão trabalhar para limpar o salão, certo? Então, esforços colaborativos não são adversos. 8. Isso aqui foi uma maldade.
A área de um terreno retangular é 6,1347 quilômetros quadrados. Ok, é uma área considerável. Daí a banca diz assim, o comprimento é o triplo da largura. Quais são as dimensões do campo em decímetros? Daí você pensa, meu pai amado, olha o trabalho que vai dar isso. Não, não vai dar trabalho nenhum se você ler realmente o que a banca pede e o que a banca te dá. Por isso eu insisto tanto no o que temos e o que queremos. O comprimento é o triplo da largura. Comprimento é o triplo da largura. Certo? E você sabe que esta área aqui é de 6,1347 hectômetros quadrados. Você poderia fazer usando a forma da área. A área de um retângulo é base vezes altura, ou seja, 3L vezes L é 6,1347. 3 L ao quadrado vai ser 6,1347 sobre 3. Daí você acha essa divisão e acha o L, e tira a raiz e acha, acabou. Não precisa, velho. Se você olhar bem as alternativas, a única onde tem uma dimensão sendo o triplo da outra é na letra D. 1430, 4290. Todas as outras, aqui ó, 1430, 32.000, não é o triplo. 3.140, 42.000, não é o triplo. 1.342, 43.280, não é o triplo. Então não perca tempo. Claro que eu sempre sugiro, não faça o caminho contrário, não queira colocar os valores que estão disponíveis nas alternativas lá no enunciado, como algumas pessoas fazem. A gente chama de método, a gente põe o nome do método dela, inclusive. Não pode fazer isso, mas se você olhar as alternativas, a única que tem uma dimensão sendo o triplo da outra é na letra D. Então eu vou dizer o que eu falei em sala sexta-feira, berrei bastante, manhã e tarde. Economize tempo. As medidas da hipotenusa e um dos catetos de um triângulo retângulo. Então vamos desenhar um triângulo retângulo fedorento. São dadas pelas raízes da equação blá 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 blá, como diria nossa amiga do quinto ano. Hipotenusa é o lado maior. Hipotenusa. Cateto 1, cateto 2. As raízes da equação x ao quadrado menos 9x mais 20 igual a zero. Certo? Usando o seu amigo girar, a soma tem que dar 9 e o produto tem que dar 20. Este é o mais óbvio de todos. Se a soma de dois números dá 9 e o produto deles dá 20, só podem ser 4 e 5. Não tem outro. Claro que 5, obrigatoriamente, que é o lado maior, será a hipotenusa. Um dos catetos vai ser 4. Não precisa fazer continha, velho. O triângulo pitagórico 3, 4, 5 não cai em prova, despenca. Então, se você tem um triângulo pitagórico, ou, nesse caso, você sabe que ele é um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 5 e um dos catetos é 4, por Pitágoras, obrigatoriamente, o outro cateto vai ser 3. Obrigatoriamente, porque é um triângulo pitagórico. Quem é a área do triângulo fedorento? Base vezes altura sobre 2. A base é 3. A altura é 4. Não vai colocar o 5, velho. O 5 é hipotenusa. Eu vou dar na tua cara com hipotenusa e tudo. 3 vezes 4, 12 por 2, 6. 6 o quê? Unidades de comprimento. Desculpe, nesse caso, unidades de área. A banca não está preocupada, colocou só 6, que é o que interessa. Claro para todos? Então, cuidado, não vai inventar moda. Se poderia ter saído, desse caso aqui, pela resolutiva da quadrática, mas dá muito trabalho. Cara, quando possível, aplique relação de girar. Você vai economizar um tempo precioso. 10. A planta de uma cidade está na escala de 1 para 60 mil. Então, eu tenho uma escala de 1 para 60 mil. O quê? Depende. Pode ser, cada quilômetro são 60 mil quilômetros, o que não faria sentido.
Como é que eu teria uma planta que cada quilômetro... Imagina o tamanho da folha, velho. Se cada quilômetro na folha... Não faria sentido. Metro também não faz sentido. Então, com certeza, estamos falando em centímetro. Cada centímetro na folha representa uns 60 mil centímetros na vida real. Tanto é verdade que a banca pergunta quanto mede 4 centímetros na vida real. Então, veja, a escala foi dada de 1 para 60 mil e a banca não disse a unidade, mas é meio óbvio que só pode ser centímetro. Ou, no máximo, milímetro. Agora, não poderia ser metro, porque eu teria que ter uma folha pelo menos de 1 metro, o que não é prático de você usar. Então, está em centímetro. A banca quer em quilômetro. Então, a primeira coisa, vamos transformar esse 60 mil fedorento em quilômetro. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Decâmetro, não vai caber. Claro que não vai caber. Nunca cabe. Então eu vou arrastar isso aqui para cá. Vem você, vem aqui. Vem todo mundo para cá. Pronto. Hectômetro, quilômetro. São 60 mil centímetros. 1, 2, 3, 4. E aqui está até o 6 fedorento. Como você quer transformar em quilômetro, tem que colocar um zero a mais aqui. Ó. Ou seja, 0,6 quilômetros. Então agora eu posso dizer que cada centímetro na planta equivale a 0,6 quilômetros na vida real. Portanto, 4 centímetros é só multiplicar por 4, ou seja, 2,4 quilômetros, portanto, letra D também. Claro para todo mundo? Então lembrem, quando a banca te dá escala, nesse caso uma escala de redução, por questões óbvias, né? Já que planta de cidade é muito grande, você tem que reduzir. Então cada centímetro, na verdade, na planta equivale a 60 mil centímetros na vida real, ou seja, 0,6 quilômetros, conhecido por aí como 600 metros. Certo? Boa. Só que cuidem com unidades, por favor. Centímetro, quilômetro, vai ter que transformar uma na outra. Não vai transformar, por favor, quilômetro em centímetro, que são muitos zeros. Então transforma centímetro em quilômetro, né, ô cabeça de mamão. O valor de lambda, já fizeram piada da lambida, da lâmpada. Ah, meu pai. Lambda é a letra L para os gregos. Por que a letra deles é diferente? Porque é outro alfabeto, cabeça de mamão. Vamos lá. Isso aqui é uma equação chamada equação irracional. Eu tenho o V com a perna comprida, de um lado, e alguns números bobos soltos. Então eu preciso me livrar do V com a perna comprida. Então eu tenho lá 2 lambda mais 5 menos 4 igual a menos 3. Certo? O V com a perna comprida está quieto aqui. Está quieto, não está incomodando ninguém. Está quietinho aqui. Quem está incomodando é este fedorento desse menos 4 aqui. Está incomodando. Ele está incomodando o V com a perna comprida. Passa esse cara para lá. Então vamos lá. 2 lambda mais 5. Tudo isso embaixo do V com a perna comprida. Menos 3 é menos 3 mesmo. O menos 4 mudou de sinal. V com a perna comprida. 2 lambda mais 5. Menos 3 mais 4 dá 1. Bom, agora chegamos onde nós queríamos. Se eu tenho do lado esquerdo o V com a perna comprida, com um monte de coisa embaixo dele, e do lado direito um número qualquer, para eu me livrar deste V com a perna comprida, eleva ao quadrado. E agora eu vou contar uma frase que eu contei na turma da tarde. Eu esqueci de contar na turma da manhã, mas eu conto agora. Nós vamos fazer uma coisa aqui, que o universo nos perdoe, que é cortar o 2 com a raiz. Isso não se faz, isso não existe na matemática. Isso é um despautério. Cada vez que você faz isso, um filhote de gatinho deixa a terra, vai para o céu dos gatos. Cada vez que você cortar o 2 com a raiz, você vai escutar um miau, e esse gatinho está deixando a terra. Então não corte o 2 com a raiz, velho. Lá na frente a gente vai contar algumas coisas sobre propriedades, mas aqui a gente vai fazer isso, que os gatinhos e o universo nos perdoem, mas por uma questão de facilitar a vida. Então lembrando, não se pode cortar o 2 com a raiz. Quando você faz isso, um filhote de gatinho deixa a terra. E eu sei que você não vai querer dormir com a consciência pesada por ter feito vários gatinhos irem para o céu. Então,
que os gatinhos nos perdoem, estamos aqui cortando a raiz com o V com a perna comprida. 2 lambda mais 5 igual a 1. 2 lambda, 1 menos 5. 2 lambda será menos 4, portanto, o teu lambda fedorento, menos 4 sobre 2, que dá menos 2, letra A. Então, cuidem, a frase é: eu só consigo ter esta equação, ou seja, isso só é igual, de verdade, essa equação só se verifica se o lambda fedorento for realmente menos 2. Vamos ver se funciona. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 5 dá 1. Raiz de 1 é 1. 1 menos 4 é menos 3. Menos 3 é igual a menos 3, portanto, essa solução se verifica. Certo? Cuidem agora. A 12ª, a última, é a mesma ideia. Equação irracional. Para nossa sorte, o V com a perna comprida está sozinho aqui do lado esquerdo. Então já dá para levar essa fedorentice ao quadrado. Então vamos lá. Raiz de x ao quadrado mais 1 será x menos 1. Então, para nos livrarmos do V com a perna comprida, você eleva ao quadrado. De novo, que os filhotes de gatinho nos perdoem por esse sacrilégio de cortar. Lembre que isso não pode ser feito. Não pode. A gente faz porque, em alguns casos, fundamental e até no médio, a gente pode abrir um precedente para isso, mas isto não é matemática, isso aí é uma birutice. E, além de tudo, faz com que os gatinhos deixem a terra. Ou seja, o V com a perna comprida foi embora com o quadrado, sobrou só x² mais 1. Do lado direito, nós temos um produto notável, que é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Olha que matemática, que coisa linda. Tem x² aqui e aqui, tem 1 aqui e aqui. Então, o que sobrou aqui? Nada. Do outro lado, sobrou menos 2x. Então, se menos 2x é 0, é porque o x é 0 também. Horas. Daí você vem aqui e marca lá a letra B, possui apenas uma raiz real. Mentira. Por quê? Porque agora vem a parte boa. Você pega esse 0 fedorento, faz o que nós fizemos aqui. Você pega este menos 2, põe aqui dentro no lugar do lambda, para ver se funciona. Vai que não funcione. Então, você pega o 0 e coloca no lugar do x. Vamos lá. Raiz de. O x agora é 0. 0 ao quadrado mais 1 tem que ser, o x é 0. 0 menos 1. 0 ao quadrado é 0. Então, ficamos com raiz de 1. 0 menos 1 é menos 1. Raiz de 1 é 1. Menos 1 é menos 1 mesmo. Isso aqui não é igual. Não são iguais. Então, cuidado, não possui raiz real. Claro para todo mundo esse troço. Cuidem, você tem que voltar na equação para ver se dá certo. Cuidem com isso. Considerações finais aqui na pedra 3, 2, 1, 0. 45, 44 minutos e meio. Ou seja, dá para resolver uma prova inteira. São 12 questões. Desde que você saiba o que está fazendo. Então, por isso, amanhã, dia 28 de agosto de 2023, temos um simulado aí do 9º ano. Então, já sabe, estude, leia, reveja. Aquilo que eu falei para os coleguinhas. Veja todos os cadernos, veja tudo que foi cobrado. Ah, mas eu não tenho caderno. Daí vai ser mais difícil. Dá uma olhada na apostila por cima, veja o que caiu, veja o que foi cobrado, veja as 3 listas que nós fizemos, esta inclusive, certo? E boa prova, bom simulado, encontramos-nos na sexta-feira, se o meteoro não cair na Terra. Segure, bom resto de domingo, amanhã boa prova e boa aula à tarde, para quem estuda de manhã, e boa aula de manhã, para quem estuda à tarde. Eu vou, e daqui a pouco, diretor, esqueci de você, bom dia, boa tarde, boa noite, não tinha te visto, desculpe, bom dia. Ficou falando na minha orelha agora, né? Então tá bom. Bom dia para você também. Então, segure, porque eu vou e volto, ou não. Grande abraço.